Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite. Sinto-se cumprimentados, bem-vindo ao meu canal. Estamos aqui para mais uma história. Vocês já me conhecem, né? Sou advogada na área de família e sucessões, sou psicanalista e antes disso fui administradora durante 30 anos. E sempre, na grande maioria, entre as mulheres. E tenho histórias maravilhosas, porque todas elas foram minhas professoras, foram as minhas pessoas que fizeram eu refletir e me deram inclusive a oportunidade e a facilidade de entender melhor a psicanálise, que depois que eu fui para a psicanálise, fazer psicanálise, né, e trabalhar com isso, essas mulheres foram grandes lições, de onde eu pude tirar sínteses, né, que eu faço hoje quando eu atendo as pessoas de toda ordem. Adolescentes, casais homoafetivos, casais heteroafetivos com problemas de relacionamento, né, e dificuldades. Então eu sempre tenho a quem recorrer, né, na hora que eu busco na minha memória histórias com as quais eu convivi, né. Muitas tiveram bom final, outras nem tanto, né. E hoje eu trago a história de um homem, né, porque durante o tempo que eu trabalhei com essas mulheres sempre havia os homens, né, e alguns deles também tinham seus problemas de relacionamento. E esse homem, inclusive, ele não era um funcionário, ele era um prestador de serviço para a empresa, né? Então, quando eu cheguei nessa cidade, de aproximadamente 90 mil pessoas, ele era um dono de uma pequena frota de ônibus, né? E ele fazia o transporte das funcionárias porque não tinha linhas de todos os bairros que pudesse fazer nos horários que a empresa necessitava. Então, a empresa contratou esse senhor para fazer o fretamento. Era uma pessoa bastante legal, assim, uma pessoa de bom convívio, né? E um dia ele me procurou, né, baseado no relato das mulheres que trabalhavam comigo, quando elas embarcavam no ônibus, elas sempre comentavam dentro do ônibus, mulheres, todas as mulheres dentro de um ônibus, todas trabalhando no mesmo local, imagina a conversa que saía, né? Não, ela sempre comentava isso, eu falei com a Clarice isso, falei com a Clarice aquele outro, vá conversar com ela sobre isso, vá conversar com ela sobre aquilo, se você não consegue essa solução, converse com ela vai lhe dar bons conselhos, enfim, a gente pegou prática ao longo dos anos de tratar de diversos problemas de ordem, de toda ordem, familiar, com a comunidade, vizinhança, problemas com bancos, quer dizer, a gente pegou essa prática, né, tanto na forma de resolver, às vezes, o problema, como no aconselhamento, né? E aí, esse senhor, quando ele levava as pessoas, ele era um dos motoristas, porque ele era o dono da empresa, mas também era um dos motoristas, né? E ele sempre ouvia dentro do ônibus as pessoas comentarem, né? E aí chegou um dia, um belo dia, antes de fazer a troca dos turnos, né? Tinha que esperar para trazia uma turma, depois levava outra turma que saía. Aí ele chegou para mim e perguntou se ele podia fazer um papo comigo sobre um probleminha que ele estava tendo. Eu disse, pois não, se eu puder ajudar, né? Ele disse, acho que o meu casamento se desgastou. Ele disse, né? Alguma coisa aconteceu e rompeu alguma coisa que existia e que era muito legal. Ele disse, eu não gostaria de perder, né? Então ele me disse que a esposa, que ele conheceu na época que ele era funcionário de uma outra empresa de ônibus, ele era funcionário. E aí ele conheceu essa moça na época, né? Os dois se apaixonaram e acabaram se casando. Tinham duas filhas, uma de 13 anos e uma de 9. Ele disse, mas a minha esposa mudou muito. Ele disse, eu realmente estranhei bastante. Ele disse, porque você não vai acreditar. Ele disse, mas apesar de que eu melhorei de vida, consegui o meu sonho, que era ter uma pequena frota de ônibus, ter uma melhor vida, melhor casa, né, ter um bom carro, né, dar qualidade de vida para minhas filhas poderem estudar em lugar melhor, né? Mas naquela época, quando eu tinha apenas um pequeno salário, eu era mais feliz. Eu fiquei olhando para ele como uma grande interrogação, né? O que aconteceu? Né? Tudo levava a crer de que ele seria o contrário, né? Aí então, eu olhando para ele, eu disse, pois é, para nós começarmos, eu disse, eu vou ter que fazer um choque de realidade com você. Eu disse, né? Ele ficou assim,
olhando para mim espantada, porque não tínhamos intimidade, né? Ele tomou essa liberdade de vir conversar comigo e eu, como era uma pessoa bastante aberta e sempre tivemos bom relacionamento com os nossos prestadores de serviço, né? Não me custou nada ouvi-lo. Então eu disse para ele, mas veja, eu estou muito segura de que você, como funcionário da empresa da qual você se desligou para adquirir a sua pequena frota, era uma exigência da empresa de que você estivesse bem vestido, bem penteado, né? Provavelmente de gravata, né? Sapatos muito limpos. E essa pessoa que eu estou descrevendo, que eu imagino tenha sido essa quando você conheceu a sua esposa, ele disse, era bem assim mesmo, Clarice. Disse, isso a gente vê porque a gente conhece as companhias rodoviárias, né, que tem os seus motoristas bastante alinhados, né? Eu disse, mas nesse momento que eu estou conversando com você, eu não estou vendo nenhum resquício dessa pessoa que eu acabei de descrever. Aí ele disse, por que, Clarice? Não, eu vejo na minha frente um homem totalmente em desalinho, né? Calças arregaçadas, unhas sujas, cabelos em desalinho, né? Então, realmente eu acredito que isso deva fazer parte dessa desconstrução que você está imaginando que está acontecendo no teu casamento. Você veja, se a tua esposa, e que pese ela tenha melhorado de vida, mas essa questão de companheirismo, de estar sempre ao lado, de poder sair, né? Hoje você não tem mais isso. Isso é realmente, Clarice. Quando eu tinha um salário menor, a gente saía, eu e a minha esposa e as minhas duas filhas ainda pequenas, nós íamos a parque, domingos à tarde, se eu tinha folga, nós íamos a um cinema, nós íamos a algum lugar, a algum passeio, né? Ele disse, hoje, isso é uma coisa que quase não existe. Daí eu disse, por quê? Ele disse, não. Ele disse, primeiro porque o meu dia ele é cheio, né? Ele disse, eu saio de manhã cedo para fazer enfrentamento e acabo tarde da noite, né? Quando chega aos sábados, né, eu tenho que, ao final do expediente, eu tenho que fazer toda a limpeza, cuidar com os meus funcionários da limpeza dos ônibus, deixar tudo certo para novo dia. Às vezes, domingos eu tenho pequenos enfrentamentos para a caravana que queira um aniversário, em alguma outra cidade próxima, etc. Quer dizer, mesmo aos finais de semana, às vezes tinha um compromisso. Então ele disse, realmente, eu quando chego sábado à noite em casa, depois que eu fiz tudo o que eu devia, ele disse, eu tomo um banho e assim estou morto. Eu caio da cama que nem uma pedra. Ele disse, né? Eu sei que isso está valendo a pena, eu estou tendo assim bastante facilidade, eu estou tendo melhor rendimento. Ele disse, mas, né? E a minha vida social, a minha saída com as minhas filhas, a minha saída com a minha esposa para dançar, que era uma coisa que a gente gostava muito de fazer, isso não existe mais. Ele disse, porque eu realmente, quando chega o final de semana, estou cansada. Eu disse, pois é. Então você, de qualquer forma, por alguma razão que não cabe a mim julgar, você imaginou que ter dinheiro e ter uma posição social melhor, isso seria uma forma de você alcançar a ser mais feliz, né? E talvez a tua esposa não tenha esse mesmo conceito. Talvez ela preferiria o par dela para a dança, preferiria o pai das crianças que saísse com elas para um passeio, para uma tarde num cinema, para uma tarde em algum lugar aprazível, né? E acho que vocês estão em descompasso com o que vocês consideram bom para ter um relacionamento afetivo, digamos, aconchegante. Aí ele disse, você acha, Clarice? Eu disse, não. Eu não posso afirmar, eu disse, mas eu tenho uma grande chance de estar certa relativamente a isso. Eu disse, né? Agora veja, eu disse, você, aos sábados, você está muito seguro de que você não pode contratar uma ou duas pessoas a cada 15 dias ou talvez toda semana para fazer essa limpeza nos teus ônibus, né? Para você ter um sábado livre, né? Quanto tempo faz que você não vai a um cabeleireiro para se arrumar, além do que é necessário de cortar os cabelos como deve ser? É porque existem duas formas de você ir ao cabeleireiro ou ao barbeiro. Quando você vai naquela correria de que você tem 1001 compromissos e você encaixa meia hora para ir lá fazer aquilo que é necessário, né?
E existe aquela hora que você vai na cabeleireira ou no barbeiro para você olhar no espelho e depois se sentir com a autoestima elevada. Essas são duas coisas diferentes, né? E aí eu pergunto a você, quanto tempo você não vai para fazer um agrado, né? Para se sentir com a autoestima elevada e apresentar essa situação para sua esposa, né? Quanto tempo faz que você não pega um final de semana e diz, não, hoje vamos sair todos para uma pizza, para um jantar e depois disso vamos sair para dançar, né? São coisas que não podem ser dispensadas, principalmente se elas já existiram, né? Se elas nunca existiram, talvez a pessoa não saiba o sabor e ela não vai notar. Agora, se ela já conseguiu esse sabor, ela vai sentir falta. Aí ele olhou assim bem sério e disse, você acha, Clarissa? Eu disse, não, eu estou praticamente segura. Eu disse, faça uma reflexão. Pense se você não pode fazer isso, faça uma mudança, eu disse, né? Às vezes você chega com as calças arregaçadas e lameado, porque você tem algumas dificuldades, às vezes em locais onde o ônibus encalha, onde dá algum problema de necessidades mesmo da localidade, né? E aí você acaba se esquecendo, você foi uma pessoa que você se esqueceu. Você tem uma melhor conta bancária, você tem uma casa melhor para morar, um carro melhor na garagem, mas você se esqueceu, né? E a tua esposa não esqueceu você, ela não esqueceu o jeito que você era, como é que você se tratava naquela ocasião. Eu disse, então reflita sobre isso, veja se você não pode pegar uma pessoa para lhe ajudar, né? E depois você faça essas alterações. Pegue um dia para ir a um bom barbeiro, né? Troque um pouquinho os teus calçados, né? Não é possível que você não tenha uma bota para levar junto no ônibus e no momento que você tenha que descer por uma situação de necessidade, um bar, alguma coisa, você não possa trocar o seu sapato e depois deixar a bota dentro do ônibus para você depois voltar a ser alinhado, né? Isso são coisas que a pessoa que está ao seu lado, ela nunca esquece, né? Ela pode aceitar que você envelheça, ela pode aceitar que você sofra, ela pode aceitar que você chore, tudo ela aceita. Agora, o seu desleixo, né, com você mesmo, isso é uma coisa que a pessoa não aceita, né? Ela sempre vai imaginar aquele brilho, aquela coisa que ela encontrou um dia no outro, independentemente de os anos passarem ou não, independentemente de a conta bancária melhorar ou não. Não seria verdade isso se você não fosse capaz de ver casais que têm contas bancárias altas, né? E mesmo assim não têm bons relacionamentos, né? Vão a cabeleireiros, vão a todos os lugares necessários, mas entre si não tem mais o encantamento. Então você perdeu esse encantamento com a sua esposa por alguma razão e eu estou segura de que você foi a pessoa que deu causa a isso. Então, ele muito pacientemente disse, vou pensar sobre isso, Clarice. Passados alguns dias, ele chegou de novo, mas irreconhecível, né? Estava com uma camisa alinhada, uma calça alinhada, sapatos alinhados, né? E tudo arrumadinho. Aí eu disse, puxa vida, muito prazer. Eu sou Clarice, ele achou uma graça assim daquilo. Eu disse, pois é. Eu estou muito segura de que quando você chegar em casa dessa forma, sempre desse jeito, a sua esposa vai ter uma recepção diferente. Aí ele disse, mas você não teria, Clarice, um final de semana ou qualquer hora para você conversar com a minha esposa, né, para ver o que ela diz sobre isso, né? Porque às vezes a gente não sabe como arrancar da pessoa aquilo que ela está pensando, né? Aí eu disse, seguramente. Pode mandar ela vir na minha casa, se você sabe onde eu moro, né? Me avise só antes para eu estar em casa. E aí ele veio, trouxe a esposa dele para conversar comigo. Ela ficou meio constrangida, a gente já se conhecia, mas assim só de vista, nunca tínhamos conversado. E aí ela disse, meu marido achou bom que eu viesse conversar com você, me abrir. Às vezes com outra mulher a gente consegue com mais facilidade, né? Eu disse, vamos conversar. Aí ela me contou exatamente a história que eu tinha contado para ele relativamente à forma como ele estava se apresentando para ela. Aí ela disse assim, Clarice, eu não consigo dizer essas coisas para ele, porque ele fez tanto esforço, e a gente vê que ele faz tanto esforço para nos dar uma qualidade de vida melhor, para que minhas filhas possam ter um futuro melhor, né?
E eu não posso desconstruir isso, né, dizendo para ele que hoje ele é um homem relaxado, que ele é, né, então agora, com essa mudança que você sugeriu a ele, né, eu estou vendo ressurgir o meu marido. Eu noto que ele vem fazendo algumas alterações e vem ressurgindo da forma como eu o conheci. Aí eu disse, seguramente, disse, mas mais para frente, se você envolvê-lo de alguma forma, né, tentar conduzi-lo para um outro caminho, não só aquele de chegar em casa, comer alguma coisa, se deitar, não seja tão conivente de que quando ele chega cansado, você simplesmente põe alguma coisa na mesa para ele comer, ou então arruma alguma roupa que ele deve usar no outro dia e não, seja um pouco mais incisiva, afinal de contas, o nosso casamento, você tem que trocar essa ideia com ele. Ela disse, vai ser um pouco difícil, mas eu vou tentar. E aí, passados, foi uma conversa que tivemos, algumas outras coisas mais íntimas que a gente conversou que não veio ao caso. E aí, passado um tempo, ele chegou na minha sala e disse, Clarice, olha, realmente, eu disse, aquela conversa que a gente teve naquele dia, foi aquela resposta de $1 milhão, ele disse, né? Porque pequenas, mas pequenas mesmo, ele disse, transformações que eu fiz, né, estão resgatando a minha intimidade, o meu aconchego, a minha intimidade com a minha esposa. Né? Eu estou assim muito contente, ele disse, eu quero te agradecer demais. Ele disse, eu sei que no começo eu fiquei assim até chateado com as tuas palavras. Ele disse, mas talvez se você não tivesse sido tão incisiva, tão direta, né, eu teria demorado mais tempo para entender. E aí eu disse para ele, veja, disse, você ter uma conta bancária estufada, né, não significa de que você vai ter alguém ao seu lado feliz apenas pelo dinheiro. Esse dinheiro deve servir para você proporcionar coisas que o dinheiro realmente pode comprar. Como colocar alguém para ajudar você no serviço que você fazia, né? E esse tempo que você fazia aquele serviço, você vai dedicar para outras coisas, como, por exemplo, dar atenção à sua família, um passeio, uma excursão, uma pequena viagem, né? Saídas para pizza, saída para jantar. Essas são coisas que o dinheiro realmente deve fazer. Agora, você não pode substituir, ou seja, você chegar na pessoa e dizer, não, aqui nós temos uma conta bancária com X mil reais, né? Mas não podemos, por conta de que eu estou cansado, não podemos sair, por conta de que eu estou cheio de serviço, eu não posso estar em tal compromisso, não conte comigo para coisas, porque quando chega sábado eu estou absolutamente quebrado, quer dizer, essas são transferências entre dinheiro e formas de bem-estar que não podem ser trocadas, né? Elas podem ser manejadas de forma proporcional. O dinheiro tem essa condição de proporcionar. Agora, você não pode trocar um pelo outro. Pode, sim, mas aí você vai ter que arcar com as consequências, que era o que estava acontecendo com o teu casamento, assim que você imaginou que ter uma conta estufada, uma conta bancária estufada, né, um carro melhor, uma casa melhor, e de que a sua esposa entenderia isso, né, como as lacunas que ficaram na vida que vocês tinham enquanto casal. Né? E aí ele me disse, realmente, Liz, essa é uma conclusão muito simples de se chegar, mas que dificuldade para a gente poder enxergar que tem que ser dessa forma, né? Então ele disse, eu sou muito grata a você. E aí, passados uns tempos, naquela semana eu faria aniversário, né? E qual não foi a minha surpresa quando ele chegou e me entregou uma violeta dentro de uma cestinha, uma pequena cestinha assim, com uma violeta muito bonita, que parecia até artificial de tão bonita. Ele disse, isso é só uma pequena forma de agradecimento, né? Pela sua gentileza, pela sua paciência, né? De ter conversado comigo e ter com muita franqueza, com muito direcionamento, de se ter me feito ver de que eu poderia ter perdido o meu casamento, poderia ter perdido a admiração das minhas filhas, o tempo, que é uma coisa que não se pode comprar mesmo com o dinheiro,
com as minhas filhas, né? A nossa convivência de intimidade, de congregação com as pessoas que nós tínhamos sempre, né? Nossa, ele disse, eu descobri amigos que eu não via há anos e que a gente se encontrava nos bailes, porque nós sempre gostamos muito de dançar. Voltamos a dançar quando tem condições, né? Então ele disse, eu estou manejando a minha vida de outra forma. E noto hoje que as pessoas, por mais que elas adquiram dinheiro, algumas vezes elas não têm a orientação, né? E não têm essa capacidade de fazer essa troca de valores, né? Então eu sou eternamente grata a você por ter participado desse momento e ter feito não apenas uma constatação, mas uma modificação naquilo que eu vinha, na maneira como eu vinha conduzindo a minha situação de casal. Ele disse, né? Não só casal, ele disse, inclusive com as minhas filhas, porque minhas filhas também estranhavam o fato de eu nunca estar à disposição delas para qualquer coisa. Afinal de contas, a minha filha mais nova tem 9 anos, só ainda é uma criança, a outra já é uma adolescente. Ele disse, mas também requer a atenção do pai, né? Então foi assim uma situação que me trouxe bastante satisfação. Foi uma situação que me trouxe assim contentamento de como se torna fácil às vezes você ajudar alguém, né? Quando você não mescla, ou seja, não camufla as coisas, quando você seja direto, quando você seja franco e que você veja realmente que aquilo é a forma correta de você conduzir um processo como esse, tá certo, gente? Então essa foi mais uma história, né, de uma situação que acabou feliz. A gente se encontra no próximo encontro, tá bom?